Yeah. Salve, gente minha. Cláudia Rica indicar bandeiras vermelhas, 10 bandeiras vermelhas, 20 bandeiras vermelhas. Questões que podem ser sinais de que a gente pode estar entrando numa roubada, de que são relações abusivas, de que são pessoas que não merecem nosso tempo, nossa confiança. Primeiro eu tenho que me rir dessa brincadeira, né, de dizer, olha, se tiver pé grande, pé pequeno, nariz torto, mesmo a linguagem do corpo, os sinais físicos, que podem nos dar sinais do comportamento inconsciente, do movimento da pessoa. Mas se nós ficarmos na mecânica, assim, um pouco ortopédica da vida, ai, faz isso, faz aquilo, num julgamento comportamental tão somente, a gente vai para um lugar muito ruim, sobretudo porque a gente abandona a nossa accountability. Primeiro, eu quero dizer que nós somos dignos de ter relações de confiança, de sentir que podemos trocar com as pessoas, nós queremos uma relação de confiança na vida afetiva, nós queremos uma relação de confiança no trabalho, em que nós não vamos ser culpados, solapados, envergonhados ou manobrados em sisteminhas que não são muito limpos, né? Com os amigos, e que alguns elementos são muito importantes. Lisa, modos horríveis, Lisa. Alguns elementos são muito importantes e que a gente precisa poder trabalhar com bordas e trabalhar com as nossas necessidades atendidas num limite, numa medida boa de confiança. As boas relações, as que não têm sinais de abuso, são relações onde há, sobretudo, confiança. Eu posso confiar. Vamos visitar um pouquinho a questão da codependência. Muitos de nós tiveram situações na vida em que a gente ficou invisível, a gente se sentiu criticado injustamente, ou a gente foi traído. E nós podemos ir pela vida procurando colar essa neurose, ou colar essa resposta em qualquer coisa que aparecer e já reconhece, olha, tá vendo isso aí, tá vendo isso aqui, tá vendo isso ali. Isso é algo que a gente precisa evitar, aprendendo a reconhecer as nossas próprias necessidades. Veja, você tem o direito de amar e se sentir amado de volta. Ter compaixão pela outra pessoa e perceber que a pessoa tem compaixão de volta, né? E quando nós entramos em relações meio que sentindo, e aí eu vou já convidar a tua intuição, menos do que ficar no checkbox do é assim, é assado, falou isso ou fez aquilo, ter um elemento da percepção em que a sua intuição, o seu sentimento, você pode reconhecer elementos ali, olha, isso aqui incomoda, mas é o conjunto da obra que faz a gente perceber as relações sadias e aquilo que nos atende e que nós também podemos atender, que é sustentável. E quando a gente colocar uma borda, a gente evitar de não sustentar. Vou fazer, vou chamar um advogado, não vou mais sair com essa amiga, vou avisar o RH que você está me fazendo acusações ilícitas, inválidas, mentirosas, de que eu estou pegando suas coisas no escritório, ou eu não vou mais me relacionar com você nessa maneira. Você prometeu o que para terapia, você prometeu e apareceu uma nova traição, e aí você amolece. E aí você amolece e isso faz com que você perca o respeito por si e a situação insustentável fica pior, né? Então, nós sabemos que estamos entrando numa relação que está numa linha meio codependente, em que não tem essa troca da confiança, em que eu amo e sou amada, tenho compaixão e recebo compaixão, quando a coisa vai só numa direção. E aí tem sim bandeiras vermelhas para você observar que coisas prometem que você vai acabar nessa relação de ir só numa direção. Naturalmente é preciso fazer o seu trabalho de casa, olhar o seu interno, o seu movimento e perceber quando você está entrando numa relação que meio que você sente que está ali, você tem que resgatar o outro, ou consertar o outro, ou que você fica invisível perante o outro, de alguma maneira. Isso naturalmente vem de todo esse trabalho que aqui nós fazemos, da gente ter vindo de uma infância onde os nossos sentimentos não importam. Ter um conflito podia ser terrível, então evitar conflito a qualquer custo é um dos elementos que em nós faz a gente facilitar e passar pano para bandeiras vermelhas. Olha, eu posso dizer, relacionamentos insatisfatórios que eu tive na vida, as bandeiras estavam ali, mas eu não vi, eu justifiquei, a gente dá uma razão por causa daquilo e a gente não quer ser exagerado e ficar pondo
problemas onde não tem, né? E que a gente passa um pano na bandeira vermelha que delega um macaquinho e vira um King Kong, né? Então, essa coisa de querer fazer todos felizes e de ter um locus externo de controle, aprovação, jogos na família e manipulações nas quais a gente está um pouco aberto a cair, porque tem síndrome de bons meninos, é uma coisa para a gente olhar e endereçar. Se você não endereçar seus traumas, olhar de frente o teu medo, pegar o medo e dizer: medo, rei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Rei dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Mas se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Que coisa boa que é a gente focar o sol daquilo que é nosso, né? A dificuldade de falar a sua verdade, de poder ser honesta ou ser honesto com o que você sente, é muito facilitadora para relações abusivas, porque você vai pisar em ovos, que é uma das bandeiras vermelhas, aliás, né? Então, é muito importante dizer que quando nós crescemos sem lidar com os nossos traumas, sem olhar de frente para os nossos medos e pondo um pouco embaixo do tapete, talvez numa família onde a gente tinha que negociar entre dois membros da família, tentar fazer ficar tudo bem para esses e para todos os outros, né? E consertar as coisas, de verdade a gente acaba virando uma isca fácil para pessoas manipuladoras, né? Que vem com uma capacidade muito grande de talvez nos elogiar, ou uma coisa sexy, nos põe para cima, aquela coisa do narcisismo, né? Idealiza, desvaloriza, descarta. Então vem uma coisa muito sensacional e logo você vai perceber que a pessoa está te insultando, e fazendo insultos meio que out of the blue, né? Do nada, te colocando culpas ou virando os olhos. Aí tem mecânicas subjetivas da forma relacional, que são bandeiras vermelhas que a gente tem que olhar, e outras um pouco mais objetivas. Eu dividi em 3 categorias esses 10 sinais das bandeiras vermelhas para partilhar com vocês, né? É preciso tomar contato com o fato de que se a gente tem uma codependência, tem uma dificuldade de bancar, ficar com os nossos próprios sentimentos, a gente tem um ressentimento secreto. E o nosso ressentimento secreto pode fazer com que a gente injustamente ache que uma outra pessoa está nos enganando, porque a gente já foi enganado antes. Ache que a gente está sendo abandonado, porque a gente já foi abandonado antes. E lide com pessoas que projetam seus traumas em nós. Algumas pessoas têm raiva e não conseguem gerenciar suas próprias emoções, vão tentar colocar a gente com raiva para poder lidar, ou projetar os seus traumas em nós e ter essa coisa quente e frio, circunstâncias que são cansativas. Então, uma coisa importante é que na codependência a gente aprendeu que cuidar do outro é ok, cuidar da gente não é ok. E o autoabandono é a maior porta aberta para sublimar bandeiras vermelhas, para tentar justificar, para tentar fazer ficar todo mundo bem, e a gente fica no fim do dia com o mico preto na mão. Esse crescimento de parar de consertar e de verdade reconhecer as nossas necessidades e ficar e sair do ressentimento secreto, olhar os nossos ressentimentos para superá-los, é muito importante. Isso a gente vai fazer na psicoterapia, isso vai fazer olhando para si mesmo e tendo uma rede de apoio e tendo condição e decidindo, né? Porque quando você fala: ei, medo, eu não te escuto mais, esse medo, desculpe, se isso acontecer, o que aconteceria? É preciso fazer essa pergunta consequente, né? Se isso acontecer, essa pessoa me trair, esse business não andar, houver um problema, o problema que for do nosso medo, que a gente imaginar, a gente tem que saber que conta consigo, né? Numa das caixinhas do Instagram da doutora Cláudia Ricken hoje, surgiu essa fala: o que eu faço numa situação que eu não tenho como aceitar o que não posso mudar? Achei bem significativo para abrir essa nossa conversa de que para a gente lidar com perdas e lidar com coisas sobre as quais a gente não tem controle,
a gente precisa admitir que a gente pode deixar cair. Se eu não posso mudar uma situação, eu preciso mudar o foco. Mudar o foco, né? Lembrei no post que eu respondi que o passarinho ele não confia no galho. Se o galho quebrar, ele confia nas asas, né? Então, esse confiar em si não é tanto, eu confio em mim e acabou. Eu me conheço e conheço as minhas forças e as minhas fraquezas, as minhas debilidades, aonde eu dou conta e aonde eu não dou, para eu lidar com a vida sem ser uma maneira idealizada, né? Porque quando a gente fala, vou confiar em mim, nossa, a gente sai idealizando. Então, tudo pode dar certo, a gente faz o split, né? Branco ou preto, tudo é maravilhoso, tudo é muito amedrontador. Então, foram essas caixinhas de perguntas de hoje, dessa bonita advogada, a Brenda Bonfins. Bandeiras vermelhas, como reconhecer comportamentos abusivos? Márcia Matos também me pergunta pelo YouTube para falar de como voltar a confiar novamente e conseguir se abrir para um novo relacionamento. Na abertura, então, antes dos 10 sinais, e a gente falar de confiança e falar daquilo que está nas nossas mãos e o que não está, deixa cair. Que coisa poderosa, né? Deixa cair, mas aí eu tenho que ter aonde me fiar. Essa confiança no que eu tenho de bom e accountability no que eu não tenho, não me envergonhar pelas minhas tendências inferiores. Né? A dor e a delícia de ser o que é. A vergonha tóxica, o ressentimento de não ter sido vista, a culpabilidade, o gaslighting na família, as coisas da onde eu vim, eu tenho que olhá-las de frente para superá-las e deixar cair e me divorciar também de pais abusivos, de situações de infância e trabalhar, mas acolher, realmente acolher essas passagens para que elas não possam continuar a me reger. Né? Então, das bandeiras vermelhas, primeira coisa que é preciso sentir, e aqui Lisa E. Romano, não só pela minha gata, mas pela própria Lisa, nos seus vídeos tem várias listas e eu misturei uns itens delas com os meus para trazer 10 itens para vocês. Primeira coisa de pisar em ovos. Quando você sente que tem que pisar em ovos, está na mesa de jantar e você começa a não falar muito porque pode dar ruim, ou você não sabe bem o que pode acontecer, e você se sente pisando em ovos, essa é uma bandeira vermelha importante. Nós poderíamos pegar a listinha das coisas objetivas, então eu estou começando aqui pelas externas, pelas internas, interpessoais e pelas circunstanciais. As internas são essas, são relacionais. Começando pelas internas, então, pisar em ovos. Eu estou pisando em ovos, eu sei que eu não estou muito à vontade, que alguma coisa não vai dar boa. É preciso perceber quando eu piso em ovos, porque ou a pessoa vai explodir, ou a pessoa vai me dar um tratamento de silêncio. Então, pisar em ovos é um sinal de que a gente não está numa relação legítima, de confiança, em que a gente coloca, se compromete, promete, troca segredos, né? Que são outros elementos que vão aparecer. Então, você está pisando em ovos, essa é uma bandeira vermelha. Segundo, você não pode ser si mesmo. Isso é um problema sério, porque quando você não pode rir da maneira como você ri, ou contar uma história do seu trabalho, como você contaria se você tivesse à vontade, ou falar do que você gosta. Claro, a gente tem filtros até que alguns relacionamentos, você não vai ficar falando dos seus ex, isso não é ser si mesmo, isso é não ter bordas, é não respeitar o espaço do outro. Então, algumas coisas a gente vai ter bordas sociais ou emocionais, ou ais. Mas você sabe do que eu estou falando. Você não pode rir, você não pode se vestir como você se veste. Se você for si mesma ou si mesmo, você vai ser alvo de críticas muito peçonhentas, ou você vai perceber que tem um problema. E na codependência, nós aprendemos a desligar os alarmes. Sabe, tem um alarme lá na cozinha tocando que tem um problema, e você, imagina, você quer o patê? Me passa manteiga, você passa um pano, você não escuta mais os alarmes, porque nós nos adaptamos, especialmente com famílias narcísicas, que os estados de emergência não dá para dar bola para eles, porque senão você não vai viver, né? E essa é uma bandeira vermelha e um alarme que fica ali, pip, 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 pip. E nós podemos ir nos encolhendo, e evitando de ser a gente mesmo, e aí
começa a assumir o chakra da garganta, né? Nossa expressividade, nossa forma de poder ser. É preciso saber que nós temos que estar preparados para as coisas. Se você está indo para um emprego ou para um projeto de trabalho e você não está preparado, talvez pessoas vão fazer você pisar em ovos como um recado de que você não está com preparo para estar fazendo isso aí. Então volte 3 casas e vai se preparar ou vai se dedicar. Então às vezes a gente não está só pisando em ovos porque o outro é malvadão. Às vezes a gente está pisando em ovos porque a gente não está à altura de algo que nós estamos nos propondo a fazer ou a viver e a gente quer aquilo na mão grande, a gente quer aquele emprego, a gente quer aquele relacionamento, mas nós não preenchemos as condições para estar num relacionamento sério ou para comparecer quando é nossa parte comparecer ou para entregar tecnicamente ou pessoalmente. Então se liga nisso, mas não poder ser a gente mesmo no nível subjetivo, remonta um pouco isso. A gente talvez foi muito invalidado e aí acabamos atraindo exatamente no nível energético que nós aprendemos de que a gente não deve ouvir os alarmes mais e deixar em frente. Então, quando você ouvir esse alarme, esse pip, 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 porque você não está podendo estar muito à vontade frente a si, essa é uma bandeira vermelha importante. A terceira bandeira vermelha, que em inglês se chama stonewalling, é uma parede de pedra. Você está lidando com uma pedra. Uma parede de pedra é o famoso tratamento de silêncio. É a parede de pedra em que o outro interrompe uma discussão e simplesmente para de falar e simplesmente faz cara de pedra e não te dá mais bola, meio que te mandando um recado de que não tem a menor importância o que você está sentindo, não tem a menor importância as tuas queixas ou as tuas demandas ou o que você está falando, né? E a parede de pedra às vezes vem também com um gaslight, tipo uma cantoria, né? Ou uma conversa que eu acho aviltante, que na política eles chamam de falta de decoro parlamentar, ou a pessoa grita, ou a pessoa leva na brincadeira, ou faz uma piadinha, ou toca uma parte do seu corpo, ai amor, e passa a mão na sua bunda, numa hora que você, assim, é a pedra com relação à sua demanda, à sua dignidade, ao seu ser, à sua necessidade, até o respeito e a confiança mútua que tinha que estar ali. Se você sente que está lidando com uma parede de pedra, a pessoa fecha a cara do nada, fica em silêncio, isso traz uma incoerência. A incoerência é um negócio tremendamente difícil como sinal bandeira vermelha, né? E a incoerência é percebida também de uma maneira subjetiva, nem tudo dá para a gente pôr nas letrinhas, né? Mas nessa sequência de sinais internos, pessoais de bandeiras vermelhas, tá aí a parede de pedra, e quando você tem seus limites desprezados, a pessoa pega suas coisas sem pedir, você combina que não é para aquela amiga pegar uma coisa sua e ela vai, pega e leva aquela coisa sua. Então, as suas bordas, os seus limites são simplesmente desprezados. Você diz, olha, é muito importante para mim que a gente estabeleça isso aqui dessa maneira. E a pessoa ouve e fala, não, super te entendo, te amo, né? Fica repetindo love bombing, te amo, e não faz absolutamente nada, mas continua boazinha, continua falando com você. Isso é muito abusivo, é uma bandeira vermelha, porque tu vai ficar de joelho numa história que é daqui a pouco salada de palavra, começa de novo, faça de novo aquela sua demanda, sua queixa ou sua necessidade, porque não parece que não colou, não registrou, apagou, não salvou o arquivo, né? Então, respeito às bordas é algo muito importante, porque você também vai ter que respeitar as bordas do outro, mas como é bacana um combinado de pessoas sadias, né? Pessoas sadias, elas estabelecem essas bordas e diz, cara, para mim é importante X, e X acontece, ou existe um esforço genuíno que você percebe e que a pessoa faz. Então, suas bordas são respeitadas. Ou a pessoa vem e pede, pô, me empresta aquela camiseta, me empresta aquele teu secador de cabelo, beleza, empresto. Mas simplesmente dizer que tá bom, tá combinado, mas aí a pessoa volta a fazer e pegar sem pedir, serve para as amigas, serve para o ambiente de trabalho, serve para a relação afetiva, né? Quinta sinal de bandeira vermelha é quando a relação vai rápido demais. Eu tive um namoro de alguém que em algum momento eu disse, eu queria saber assim como é que era a tua mãe, como é que foi teu casamento, qualquer coisa assim, qualquer coisa quando você começa a
a conhecer mais a pessoa, então numa viagem mais longa, dirigindo, me conta um pouco. Mas não, para mim você pode perguntar tudo o que você quiser, né? E eu digo, eu posso perguntar tudo o que eu quiser, quase como se fosse assim, estou aqui para te convencer, né? Eu digo também, você pode perguntar alguma coisa, se a pessoa não se interessa de perguntar nada, também é preocupante, né? A pessoa só quer contar ou não tem aquele interesse genuíno de saber de você. E essa pergunta mútua, ela é muito importante, porque as relações, de novo diz a Lisa, são como sementes, né? Você semeia, você rega, nasce o broto, sai o brotinho, a muda, aquilo cresce, desenvolve, chove. A intimidade ela é construída no tempo, né? E relações de confiança são relações em que a gente partilha a intimidade, não só convive intimamente, mas partilha a intimidade. Então, quando vai rápido demais, não tem como construir isso. E quando a pessoa também te faz muita pergunta e me fale tudo de você e fica calibrando, calibrando e não fala nada de si, pô, isso não é intimidade. Intimidade eu falo, você fala, eu falo. A gente vai se conhecendo, a gente vai compartilhando intimidade, né? E quando vai rápido demais, eu te amo em 3 dias e homem de minha vida, você vai ser o pai dos meus filhos, mulher de minha vida, muito rápido. É preocupante porque a chance de ter fantasia compartilhada, narcísica ou meramente infantil, em que o outro fica idealizado, então aí, nossa, você é tudo para mim, já coloquei em você uma coisa que não é bem você. Lidar com você vai um pouco de ver teus limites, ver e a gente construir isso e ver se gosta também, porque a gente gosta das pessoas. Olha, se você vem de uma relação familiar sem bordas e com muito abuso, e abuso narcisista, chances são de que você vai adorar pessoas dramáticas, meio misteriosas, que fazem aquele mistério que sua mãe fazia, ou aquele julgamento, aqueles altos e baixos que a sua família original tinha. Parece que, né, it's wrong but it's home, estamos a errar, mas estamos no lar. Então, é possível que você se sinta com mais encantamento por pessoas que têm essas dinâmicas assim meio estranhas do que por pessoas saudáveis, que parece que não apertam seus botões, né? Mas na medida que você vai mudando e tendo accountability, conhecendo seus limites e conhecendo o que você quer e se permitindo, assim, de verdade, honrar seus sentimentos, confiar naquilo que para você é importante e não mais desprezar suas necessidades, mas substituir por auto-amor, autoconsideração, fica no corpo, respira que é grátis e não tem problema de rejeitar o que é ruim, não tem problema de dizer, oh, desculpa, mas isso aí é uma bandeira colorida, roxa de bolinhas amarelas, tô fora. E não ter culpa porque você rejeitou alguém, porque quem é você para rejeitar alguém? Não, quando você fica de boa, você tira da frente o auto-nojo, o auto-ódio, o auto-desprezo, o auto-abandono e essa culpa de não poder respeitar seus limites, porque isso para você. Você não pode passar a vida inteira com essa dinâmica, percebe? E aí, rápido demais, perde a graça, porque você fala, você está de boa, você está relaxada, você ouve, pergunta, espera escutar a resposta, ouve a pergunta, responde, você vai interagindo, ficando no corpo, você está honrando o teu self, você está com você, né? Sexta bandeira vermelha dessas internas, alguém que explode do nada, essas raivas explosivas, de repente a pessoa do nada explode, ou faz umas implicâncias, além daquele gaslighting, por que você pôs o sapato aí? Explosões sem sentido. Tem pessoas que são um pouco mais, com temperamento mais forte. Aí pega os signos, sei lá, arianos, leoninos, escorpiões, de repente, quando quer resolver alguma coisa, precisa dar uns gritos. Existe isso do temperamento forte, mas é diferente das bandeiras vermelhas de relações abusivas. A gente também precisa saber que tem um certo flavor em cada pessoa. A pessoa mais calma, nem sempre é banana e codependente. A pessoa paciente, às vezes é só paciente. Tem um conjunto emocional. De novo, a intuição faz um papel importante aqui, que tem pessoas com personalidade mais forte, com uma dominância que não quer dizer que elas são desreguladas, narcisistas, abusivas. Se autuar no método quanto faz a pessoa ser voltada para desafio, querer fazer as coisas acontecerem, tem um jeito que tem autoconfiança. Mas existe sim um tipo de coisa que
passa por aí e daí vai um pouco adiante, uma pessoa explosiva, uma pessoa que não só pode passar de ir rápido demais a te insultar, como controlar de uma forma inapropriada, né? Usando tratamento de silêncio ou usando agressões verdadeiras ou explodindo de uma maneira surreal, né? Uma explosão de fato preocupante. A sétima bandeira vermelha, puxa, isso aqui é super duro, né? Tem um certo arcabouço nas pessoas que podem se dar bem com você. Você tem que conhecer o que você quer, o que você busca, o que é legal para você e não ter problema de sentir isso no teu corpo, porque é você dando isso para você na tua energia que você acaba tendo isso mais na lei da atração com as pessoas. Quem culpa os outros por tudo, que não tem accountability. A vida foi dura comigo, a vida foi injusta comigo, eu bebi, mas foi porque ela me enlouqueceu. Eu perdi o emprego, mas foi porque os caras lá eram todos loucos. A pessoa que não tem accountability. E nós temos que nos responsabilizar, inclusive por ter estado em relações de abuso, até mesmo sobre a nossa infância. Não foi nossa culpa. Isso a gente tem que saber. Mas eu tenho que me perguntar o que eu estou fazendo a respeito disso. Como eu estou restaurando e curetando minhas feridas, superando os meus traumas, me colocando num outro lugar, visitando camada por camada, por camada por camada, e conseguindo me colocar em outro lugar, coisas que vão me visitar uma vida inteira. Porque certos traumas, especialmente na primeira infância, eles marcam e viram um programinha. Estamos a errar, mas estamos no lar, meio que a gente fica naquele lugar. Então não fui vista naquele lugar, e aí, nossa, que sensação de invisibilidade, e que maneira de buscar ser vista eu fui encontrando exatamente com pessoas que remontavam a mamãe, que não foi lá na escola, naquele dia que eu fui me apresentar, eu fiquei que nem uma idiota lá, todos amiguinhos, e eu fiquei dando tchauzinho para papai e mamãe, mas não tinha papai e mamãe lá, para, né, talvez para pertencer a uma sociedade, né, esses reality shows dos quais eu falo de vez em quando, e o Casamento às Cegas, é uma pena que depois que acabou o reality eles continuam, bom, já tem um super olho, uns com 600 mil, 1 milhão, 200 mil seguidores. Quando tem o olho do Big Brother e a opinião que os outros vão ter sobre a nossa vida é mais importante do que a nossa vida, já não está valendo, sabe? Já é uma coisa assim, a gente está num locus externo complicado. Porém, é verdade que o arcabouço daquelas pessoas que vão ter accountability para serem confiáveis, né, para eu poder ver e ser vista, e para eu não ficar nas minhas feridas ou traumas originais, vai mudar na medida que eu me curo, vai mudar na medida que eu me responsabilizo por mim. O que me aconteceu, eu não vou me culpar pelo fato da minha mãe estar abaixo do nível da consciência, ou meu pai, ou porque eles estavam ocupados, ou porque eles não me viram, e nem fazer as coisas toda uma vida para ter aquela pertença que naquele momento eu precisava pertencer e me atender, faz eu conseguir olhar e eu ter accountability, porque eu ter accountability, ou seja, responsabilidade, contabilidade pelos meus resultados, pela minha vida, pelas minhas necessidades, pelo meu amor, por não ser regida pelo medo, mas pelo amor, faço o que faço e deixo de fazer o que deixo de fazer, por amor e não por medo, né? E continue a nadar. E aí vem energia e vem restauração, né? Eu não posso seguir a vida naquele script de procurar uma pertença num locus externo de reação e aprovação. Então, essa minha accountability vai atrair pessoas que têm accountability. Pessoas que não têm accountability culpam os outros, os ex-parceiros. Olha, claro, se você tem ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada, você vai ter queixa, você vai ter questões. Você não tinha separado, né? Ah, mas às vezes a gente pode dizer, não, foi um momento de vida, a gente pode fazer uma coisa brandinha. Narcisista sabe fazer isso também, viu? Aprende que esse é o texto legal. Não, é que a gente, até o momento, tinha a ver, mas as nossas vidas seguiram caminhos diferentes, mas admiro muito ela, admiro muito ele, é tudo mentira. Então não adianta ter o texto certo para falar de ex. Então você vai ter meia dúzia de 10 ex que tu tem algo muito ruim para falar. Isso não faz de você um narcisista, nem faz de você uma pessoa sem accountability. Mas é a gente perceber a nossa parte nesse latifúndio. Bom, se era essa pessoa que bebia, se era essa pessoa que não pagava conta, se era essa pessoa que não me via, qual é a dinâmica em mim que, de certa forma, foi para esse lugar? O tesãozinho, né? A gente fica gozando aquele sofrimento, gozando aquela luta original lá da infância que a gente não resolveu.
Então, sim, ter mais accountability faz a gente atrair pessoas com mais accountability. Também a gente vai aprendendo. A gente não vive. Eu não, quando me perguntam se eu acredito em reencarnação, eu falo acredito, nessa vida mesmo. Nessa mesma vida, eu acho que nós temos várias reencarnações, porque a gente vai crescendo, vai mudando. De repente, a gente olha umas coisas e fala: bom, eu não preciso mais ficar achando isso bom, ou disfarçando, fazendo a boa menina para nada, todo mundo ficar feliz e para eu não ser, né, chamada de egoísta ou para eu não ser chamada de dramática, porque assim minha família fazia. A gente sai um pouco desse script e faz outro. Então, é uma super bandeira vermelha a pessoa que não tem accountability. E nos sinais externos de bandeira vermelha eu vou falar de quando uma pessoa não tem accountability, algumas coisas que a gente vê que não estão lá na vida dela, né? Oitava bandeira vermelha, a pessoa usa os seus segredos como arma. Eu tomo um pouco de cuidado com isso, porque segredos que alguém me conta ou que eu percebo pelo convívio íntimo, né, nos contratos das companhias que eu tenho com os distribuidores ou que eu tenho eu mesma, vem lá escrito que informações sigilosas que sejam transmitidas voluntária ou involuntariamente. Aqui, seus segredos usados como arma, sejam os segredos que você passou voluntária ou involuntariamente, porque a intimidade traz que a gente passe segredos, as nossas vulnerabilidades ficam à mostra, a gente conta coisas, né? E isso ser usado contra a gente é uma das bandeiras vermelhas mais horrorosas. Aqui é que você tem que enfrentar o medo e dizer: medo, tenho medo disso, medo, desculpa, perdeu para mim, porque se isso acontecer, eu conto comigo para me refazer, né? Eu tomo muito cuidado com isso porque eu acho muito importante que eu respeite o espaço da pessoa e que se eu falar alguma coisa sobre a família, os amigos ou algo da vida dela, seja de uma maneira respeitosa, construtiva, não invasiva. Eu às vezes falo isso, olha, tal situação, falei com tua família, eu acho que ali eu fui invasiva. A pessoa diz: não, não foi de jeito nenhum, aquilo foi bom, mas às vezes até com a boa intenção. Mas eu acho que tem que tomar cuidado, tanto para você não fazer e ser invasivo e usar segredos involuntariamente te transmitidos de uma maneira equivocada, quanto saber que isso é uma bandeira vermelha. Alguém que usa sua vulnerabilidade, suas histórias, seus segredos contra você, é uma bandeira vermelha para relacionamento de abuso, que foi a pergunta da nossa querida doutora advogada. Bom, é uma bandeira vermelha quando você nega os seus sentimentos e vai se encolhendo. Aquilo, de novo, de não poder ser si mesmo, vai aparecer de outras maneiras, né? Eu não posso ter os meus sentimentos, eu não posso colocar, não, mas isso que você está falando é uma coisa do passado, ou isso é um exagero, mas você sabe que eu só estou trabalhando, ou você sabe que, enfim, isso vai vir pelo lado do gaslighting, você é muito ciumento, isso é abuso, né? As feminazes que têm um super ressentimento de sua estima abalroada e querem se colocar porque são mulheres e podem tudo, ou os MGTOW, que é o mesmo lado, né? Tem as feminazes e tem os machistas, que é assim: eu sou e acabou, e porque eu sou macho não preciso de mulher para nada, e a fêmea não precisa de homem para nada. Não tem maior falácia que isso. Nós precisamos de homens e mulheres, nós precisamos de afeto, essa troca, isso de poder confiar e de poder abertamente colocar os meus sentimentos e saber que eu confio, né, que essa pessoa é confiável e que ela também pode fazer isso. Isso é muito importante, muito legal. Nem todas as relações vão poder ser para você viver junto e tudo acontecer como num sonho de fadas, mas a gente vai ter relações de compromisso e de intimidade maior e relações de parceria, de trabalho, em que a gente pode expressar como se sente, como deseja as coisas e vai ter isso respeitado, né? 10ª bandeira vermelha, a confiança. Não sei porquê, mas eu não confio nessa pessoa. Bom, se eu me enxergo, se eu enderecei meus traumas, se eu conheço a dor e a delícia das minhas coisas, se eu superei, fui para terapia, li, tenho accountability com o meu medo, com a minha inquietude, com a minha inveja, com a minha imaginação, com os meus traumas, e sei que eu tenho alguma coisa como competição, medo de abandono, medo de escassez. Quais são os seus medos e esperanças? Quando eu sei isso, eu confio em mim, porque eu estou endereçando, eu estou superando.
Então eu posso confiar na minha intuição, porque eu confio em mim, eu posso confiar na minha intuição quando algo me fala, algo aí não é confiável. A gente não sabe por quê, mas confiar na intuição é sim muito importante. Esses são sinais internos que eu usei a lista da Lisa e gostaria de brincar com vocês com sinais externos. Meu irmão falou, olha, minha amiga quando está na balada e conhece um moço, ela pergunta se ele tem computador. Porque se uma pessoa não tem nem computador, como é que uma pessoa vai poder viver nos dias de hoje? Então, ter computador tem imposto de renda. Né? Mas isso parece tão materialista, você está interessado no dinheiro do outro. Não, não precisa ter um imposto de renda positivo, só ter um imposto de renda. A pessoa existe legalmente, formalmente, né? Se é alguém com mais de 25 anos, pelo menos, os jovens ainda podem estar começando carreira, ter trabalho informal, mas é uma boa brincadeira, né? A pessoa tem imposto de renda, tem celular. Ah, o celular está quebrado, não tem celular, não tem internet. Não, o problema é que a internet aqui falha. Olha, para mim isso é um sinal externo de bandeiras vermelhas, porque mais cedo ou mais tarde o love bombing do eu te amo por você, eu buscaria a lua, as estrelas, fica assim, mas por que você não veio ontem, amor? Ai, porque estava chovendo, ai, porque eu estou sem internet, ai, porque eu estou sem carro, não tenho nada. Então, assim, essas situações de sinais externos, ou vícios, bebida, drogas, é muito difícil, porque são doenças que pegam a pessoa pelas costas, ela por mais que ame, que queira ficar falando de sentimentos, ela não consegue comparecer de uma maneira madura por si mesma. E aí começam a aparecer esses jogos, né? Jogos de palavras, incongruências, gaslight, a pessoa rouba a cena, ou até aquelas coisas, né? O sedutor barato. Eu acho que é importante a gente não ter paranoia, que todo mundo vai trair, ou que está mentindo, ou que algo está acontecendo. Você tem que relaxar, confiar em você e confiar no outro, mas essa confiança se estabelece com sinais externos também. Então, uma vez com dois artistas, amigos, lá no fim de um set de gravação, ele estava lá com não sei o quê e falou, não, a fulana me deu o celular dela, alguém que estava lá, num evento aberto, de um show, de um set de gravação, e eu olhei aquilo já para mim e falei, vixe, achei não bom. Mas ela, uma artista, né, experimentada, ele falou, não, porque você acha que é um problema? Ela disse, não, ainda não. Eu falei, olha, que coisa bonita, né? O casal, eu falei, que legal, né? Como ela confia em si, porque ela não criou um barraco, não falou nada. Ela falou, não, não é um problema, ainda não. Primeiro ela admitiu, pode ser um problema. Isso pode virar um problema, tipo, se liga, é uma borda. É uma questão, isso não é um problema, não sei, ainda não. Mas faz parte do métier deles. Eu falei, acho que a gente devia ser mais seguro como os artistas. Nem acontece que esse casal se casou. E a história vai ladeira abaixo, até a boca do inferno. E não é a boca do inferno bonita lá de Portugal, onde estive há pouco. Um sujeito duvidoso, que já tinha sinais no corpo, no jeito de ser, no salamaleque, que não era confiável. A minha intuição disse que aquilo não era bom. Mas eu não quero ser neurótica, eu não quero ser persecutória. Imagina eu ficar reclamando e tal. Bom, resultados. O homem teve 10 relações extraconjugais. Chegou a bater nela, roubou o cartão de crédito dela, comprou que até Deus duvida. E foi uma relação mas com histórias muito difíceis, até que, graças a Deus, finalmente ela conseguiu, bem obrigado, seguir com a vida dela. E aí eu voltei para mim e digo, doutora Cláudia, confie na sua percepção. Não é para eu sair julgando os outros, mas alguns sinais eu já posso traduzir e dizer, bom, esse padrão de comportamento, a pessoa não está sendo legítima, não está sendo honesta, assim, genuína. Você percebe, você intui quando uma pessoa está sendo genuína ou quando ela está ali com lalá, com salamalex, de vários tipos. Ou quando vai para um comportamento que fala, bom, não é certo e errado, um julgamento mecânico, né, desses sinais externos, mas eu não desprezo mais. Porque o que eu senti quando aquilo rolou era muito mais certo, porque aconteceu. E talvez se eu pensei, se fosse comigo, eu ia dizer, hein? 2 passos para fora disso aí. Porque eu já tive início de relacionamentos, conversando, dizendo, oi, como é que é isso? Então, é o sedutor barato, é aquele que, ou aquela que, na real, pode seduzir, te levar às alturas com uma ideia de que você é o máximo, mas também faz isso com todo mundo. Há pessoas extrovertidas, há pessoas mais abertas e com jeito de ser, mas que são extremamente íntegras com a sua comunicação, com até onde isso vai, sabe assim?
E isso também se negocia nos casais. Casais que se confiam, isso é uma coisa que eu aprecio muito na minha relação. Pô, tal coisa me incomodou, não, cara, me avisa, isso mesmo. E aí a gente se garante de uma maneira a não ficar com mal-estar desnecessário, porque nós estamos no mundo e no mundo às vezes tem pessoas que fazem essas coisas. E a gente tem que saber pôr borda sem criar grande problema, né? Com autoconfiança, sim, verdade. Mas achei isso muito importante, né? Bandeira vermelha para mim também é uma visão um pouco externa, mas que são dados pessoais, além de bebida alcoólica, drogadição, bandeira roxa, bolinha amarela. Pessoa que se irrita no trânsito. O sujeito está dirigindo um gentleman, é super legal, aí estamos indo jantar fora, alguém fecha, o cara dá uma xingada, o cara perde a cabeça no trânsito. Ui, é assim que lá no Casamento às Cegas a gente viu o cara super romântico, quando chega na intimidade começa a ser bullying, começa a fazer gaslight, começa a ter irritação, porque ele não lida muito bem com ser contrariado com alguma coisa e xinga no trânsito. Com frequência. Isso é uma super bandeira vermelha. E os afins desse tipo de coisa que podem nos ensinar a prestar atenção, né? A pessoa que faz mistérios, não é muito clara, fala, mas deixa 3 pontinhos, né? Assim como o tratamento de silêncio e a pedra. Essa coisa meio misteriosa é uma forma de manufaturar a insegurança do outro. Eu acho que isso é uma bandeira vermelha, porque eu posso ser clara, o outro pode ser claro. Deixar mistério no ar é uma bandeira vermelha, porque você não quer uma relação honesta, tranquila. A gente não precisa contar tudo, mostrar o nosso imposto de renda, mas saber que a gente existe para o fisco e saber que a gente trabalha de um jeito, que a gente tem uma agenda, como é que está funcionando a vida, quais são os nossos planos. Narcisistas e psicopatas e outras pessoas com problemito de amadurecimento, não a nível enlouquecido, mas com desordens e desregulagens e infantilidades, não vão ser muito claras, não vão ser muito claras sobre o que vai acontecer na próxima semana, nos próximos meses, mas vão fazer promessas de vida eterna. E aí você fica, mas quando? Aí te coloca numa situação super chata de ficar assim, mas como é que isso se concretiza mesmo? Não, porque nós vamos fazer muitas coisas juntos. E aí vai passando e não acontecem as coisas juntos e você fica, para de ficar me alugando, porque né, fica com aquela coisa de ficar cozinhando. E não obstante, eles prosseguem. Então a coisa de mistérios, pequenos mistérios, ele é muito ruim. Acho que é importante olhar que falar de todos os ex com muito desprezo não é legal. Acho que a gente pode perfeitamente entender que se houve separações tem coisas legítimas, mas eu posso falar do ex que, puta, foi legítimo, o cara bebia, essa situação foi ficando muito difícil, mas também está me vendo na história. E não nutrir ódios mortais, assim, não separou, está divorciado e não fala com a ex e tem raiva dela há 20 anos. Vixe, bandeira vermelha. Porque na verdade separou, e eventualmente separou, não fala, não vê nunca mais e tal, mas como fecha mal as coisas, né? Isso para mim é uma bandeira vermelha. Ela passa um pouco pelo interno, mas é um sinal externo de julgamento a jato, né? Não se relacionar bem com os filhos, com os familiares, tipo, se relacionar muito mal e não ter um vínculo sadio com as suas pessoas íntimas, para mim é uma bandeira vermelha, porque como eles tratam e elas tratam, como nós tratamos os nossos íntimos, é muito provavelmente como nós vamos tratar as nossas relações de maior proximidade, né? E a pessoa que não trabalha, não estuda, vai acabar roubando a cena ou vai acabar criando algum problema para você, né? Porque, posto que ela não tem como fazer as coisas por si mesma, ela vai ter que projetar em você uma maneira de você fazer as coisas para ela, fazer as coisas por ela, ou ficar com o mico preto dela, ou ela vai, né, se for narcisista encoberto ou frágil, né? Ou um codependente, uma pessoa muito infantil, vai ficar assim fazendo um tipo para você vir, mas ela não vai se coloca, ela não bota tempero dentro. Pô, eu te faço umas perguntas. E aí você me responde. E aí você me faz umas perguntas e eu te respondo. Você bota tempero dentro, eu boto também uma coisa meio de dois, né? A coisa acontece de uma maneira legítima. Você sente quando isso acontece, né? É preciso meditar, é preciso
escrever seus sentimentos, ficar em contato com o que você percebe na sua psicoterapia, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo e ter rede de apoio para você, camada por camada, e conseguindo fazer esse trabalho para não fazer que nem eu já fiz e todos nós já fizemos. Passar pano em bandeira vermelha e ficar se reclamando e se frustrando pelas circunstâncias que acabam nos visitando. Bom, mas tem uma bandeira vermelha, isso quer dizer que a pessoa é um X em cima de uma vez? Eu não vou dar oportunidade? Será que eu não vou acabar sozinho no mundo? Acho que você vai encontrando a calibragem de que você pode ter relacionamentos, mas não exigir que esse relacionamento seja o certo para toda a vida, né? Eu tenho uma amiga que faz essa piada: enquanto você não encontrar o homem certo, ande com os errados. Mas às vezes a gente tem um padrão de família muito exigente, que ficou internalizado, que o certo é uma mulher com um homem desse jeito, e a gente não consegue nem relaxar, nem respirar e olhar. Então a gente não precisa namorar, casar, nem sair, transar com as pessoas, especialmente rapidamente. A gente pode sair jantar uma vez, 2 vezes, 10 vezes. A gente pode conhecer pessoas, a gente pode conhecer várias pessoas. Se você está conhecendo pessoas num relacionamento solteiro, solteira, você pode ir vivendo sua vida, mas se preencher com o seu amor, com a sua família, com vínculos bons, com o seu interno, né, com a sua percepção de si. E aí você vai conhecer pessoas. Você também pode já estar num relacionamento de casal e ir construindo esse lugar em que se reduz o ressentimento e aumenta o diálogo, e que você pode colocar suas necessidades e ver se você tem uma reciprocidade de confiança. Isso vai sendo construindo e vai sendo construído e você vai vendo. Mas a pergunta é: como é que eu reconheço bandeiras vermelhas? Esses reconhecimentos que nós estamos vendo aqui é para a gente não cair em roubada, não ficar em joguinho e não ficar, sabe, numa frustração, porque dá uma tristeza. E às vezes eu vou dizer para você, tem certas coisas que eu já superei, que eu passei o trauma de não ter sido vista, de ter crescido meio invisível e tal, mas eu carrego uma tristezinha daquilo, porque, pô, não seria tão legal, né, seria melhor se a pessoa pudesse ter me visto. Eu quero alguém que tenha arcabouço e responsabilidade própria para me ver, para estar comigo, para respeitar essas minhas bordas, mas que também se possa fazer visto, que eu possa ver. Essa relação de maturidade ela é muito legal. E escolher daí, viver com uma pessoa, ter uma sociedade, ou decidir se a pessoa é amigo suficiente para partilhas, bom, isso vai um pouco de você, a gente ver com o tempo, e também de a gente não ter pressa e desespero para colocar qualquer coisa, porque tem um buraco em nós. A gente pode preencher esses buracos, a gente os tem, e se a gente não sabe que os tem, tanto pior, porque a gente não conserta. Então, autoamor, todo amor, né? Para a gente não ficar em jogos em que nos sentimos frustrados, porque estamos ali lidando com alguma coisa, querendo tirar de fora algo que só de dentro vem. Ou já estando de dentro mais preenchido e estando com uma pessoa que tem certas limitações, que aí você tem que olhar. Quais são as aceitáveis, o que para você não é aceitável, o que você pode pedir, colocar e ver se dá jogo, né? Porque a gente constrói, fala, coloca. Eu não confio muito em quem concorda comigo e não faz nada a respeito. Eu gosto de quem não precisa concordar, mas que, como diz a Carla Motti Ancona Lopes, minha supervisora e minha analista há muitos anos, ela diz: "You love me? Show me", né? Então, é fácil saber quando dá certo e é rápido saber quando bandeiras vermelhas merecem que a gente ponha uma borda, vá mais devagar ou até não vá. Agora, voltamos para a página 1. Contar consigo, ter autoamor, perceber quem nós somos, quais são os nossos traumas e superá-los. Saber que a gente é suficiente e que se quebrar o galho onde a gente está, a gente confia nas asas. Que a gente conta consigo é muito importante, porque aí nós vamos nos entrosar por amor, por afinidade, porque é a coisa melhor do mundo. Ter amigos verdadeiros, ter equipe de trabalho, ter parceiros, ter uma troca, mas ela é negociada, né? Não é na base da fantasia, ai, estamos juntos, tudo vai dar certo. Aí a gente vai na fantasia compartilhada. Codependente ajuda o narcisista, porque a gente fica naquela idealização, e ai, porque meu coração, eu amo tanto e tudo, vai porque eu sou do bem, eles são do mal, então agora eu vou conseguir pessoas que também junto comigo, aí você fica no mimicocó. Isso não tem como dar certo, é frustração na certa. Mesmo entre dois codependentes, que fica no empurra, empurra, não.
Então, nós estamos falando dessa liga de dois, que é uma maravilha, né? É impossível ser feliz sozinho. A troca no trabalho com um grupo de trabalho, no amor romântico, afetivo, sexual, na família com os filhos. E os filhos, quando vão ficando adultos, o que é o meu caso, talvez não seja o seu, mas filho, criança tem que ser criança. Você é o grande, ele é pequeno. Então a gente tem que, né, ocupar nosso papel com saúde. Mas essa troca em que a gente está no nosso papel e o outro está no papel dele é uma das coisas mais importantes para a saúde emocional e para a gente ter relações em que a gente ama e é amado, tem compaixão pelo outro e o outro tem compaixão pela gente, que a gente tem os nossos limites e bordas respeitados e procura respeitar os limites e bordas do outro e que a gente ama, né? Amar, amar inclusive no trabalho, amar inclusive na família, amar inclusive com os amigos e amar especialmente com o nosso parceiro afetivo, erótico, de maneira a manter a proximidade, de maneira a manter esse senso de self. E como é que você confia de novo? Que foi a pergunta da nossa amada do YouTube, na comunidade do YouTube, eu coloquei lá. Vai lá, coloca as suas perguntas, ou no @doutora Cláudia Hicken, esse Instagram verified, ou lá no YouTube, que eu vou endereçar as questões de vocês nos próximos vídeos. Essa para a próxima semana, como é que a gente volta a confiar? Acho que esse vídeo daqui já deu algumas dicas importantes, né? Tá confiando em si mesmo? Pois mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Confie em si, que você vai achar gente em quem você possa confiar. Beijo, gente minha. Eu sou Cláudia Hicken, obrigada por estar comigo. Dá uma força aí na bagaça, se inscreve, manda um aviãozinho para alguém se estiver no Instagram. Curte, compartilha, faz esses negócios para a gente continuar fazendo um bom trabalho juntos. Obrigada pela confiança, pelo carinho de vocês, que é sempre exageradamente especial para mim e que me toca muito o coração. Obrigada, gente minha. Beijo.